Acho que a gente precisa falar sobre o fato de que a vida não é linear. Há muitos anos eu trabalho com processos de comportamento alimentar, transtornos alimentares, processos de cirurgia bariátrica, e, enfim, pessoas que têm algum tipo de relação conflituosa com a comida. E eu escuto o tempo todo as pessoas passando por processos muito difíceis em relação ao emagrecimento, a processos de ganho de peso, a dificuldades ou facilidades em relação à atividade física, alimentação, etc. Só que a gente precisa se lembrar de que a vida não é linear. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, eu no ano passado, mesmo trabalhando com isso, estando relativamente atenta na maior parte do tempo ao meu comportamento alimentar, passei por um estresse, por um processo estressante. E isso me fez ganhar peso. Quer dizer que sou uma pessoa péssima, uma péssima profissional? Como assim trabalho com comportamento alimentar e estou ganhando peso? Como assim não tenho um corpo escultural, já que eu faço atividade física toda semana, todos os dias? E é isso, a vida não é linear. E a gente vai reagir às coisas que nos acontecem de formas específicas ou inespecíficas. Mas a gente vai ter que lidar com as consequências do que nos acontece. Mesmo que isso não esteja necessariamente sob nosso controle. Eu não tive controle sobre as coisas que me geraram estresse no ano passado. É óbvio que eu tive controle sobre o que eu poderia fazer em relação a isso. Mas objetivamente sobre o que me causou estresse não estava diretamente no meu controle. E bom, como eu disse, passei por um processo estressante no início do ano passado, na verdade ao longo do ano passado, e acabei ganhando peso. E agora, consciente desse ganho de peso, consciente do que posso fazer em relação a isso, sei que existem coisas que podem ser feitas para reverter essa situação. E aí, pensei que poderia ser interessante trazer uma série de vídeos para te ajudar, né, compartilhar com você o que eu vou fazer no meu processo, que é baseado em tudo que eu aprendi com a minha prática na clínica, né, tudo que eu sei sobre comportamento alimentar e tudo aquilo que eu já fiz até aqui na minha vida pessoal e também ajudando os meus pacientes a terem bons resultados, né, em termos de relação com o próprio corpo, com a comida, perda de peso, mudança de hábitos, etc. Então, venho introduzir essa ideia inicial, que é a gente começar a falar mais aqui sobre comportamento alimentar e como é que a gente lida com isso de uma forma um pouco mais suave e perder peso mesmo assim. E uma coisa que me incomoda é que geralmente todo mundo tem uma opinião sobre o comportamento alimentar alheio. Então, esses dias eu vi um youtuber que não tem formação, acho que ele tem muito conhecimento, mas ele não tem formação na saúde, né? Nem em nutrição, em comportamento, nada nesse sentido. E ele fazia uma observação sobre o comportamento da Graciane Barbosa no Big Brother. Sobre a quantidade de ovos que ela come, né? E, enfim, o estilo de alimentação que ela acabou desenvolvendo para manter aquele corpo que ela tem. E essa pessoa usou o termo distúrbio para falar sobre o comportamento alimentar dela. Primeira coisa em psicologia a gente não usa mais esse termo distúrbio há muitos anos, né? A gente chama questões relacionadas à saúde mental de transtorno, tá? Simplesmente porque a gente não consegue definir uma única causa que seria uma doença, né? A gente sabe que uma infecção, por exemplo, é causada por uma bactéria, causada por um vírus específico, né? E a gente não sabe exatamente o que pode, na verdade, a gente não consegue determinar uma única coisa para definir a causa de uma depressão, por exemplo. É uma questão que é multifatorial, a gente acaba chamando isso de transtorno. Não existe esse termo distúrbio. E acho que, primeiro, ninguém tem nada a ver com isso, acho que ninguém tem nada a ver com a alimentação dela, ninguém que tem que ficar metendo bedelho nem na alimentação dela, nem na alimentação de ninguém. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso muitas vezes ilustra como é que a gente lida com a nossa própria alimentação. Lembrando que não estou aqui para fazer nenhum tipo de romantização ou de apologia à magreza. Não acho que magreza seja sinônimo de saúde necessariamente, né? Mas entendendo que eu, Luísa Quadras, ao longo dos últimos meses ganhei um peso que eu não precisava, né, ter ganhado. Sempre consegui manter a minha média de peso um pouco mais abaixo. E vou te ensinar formas de lidar com a sua alimentação e com o seu peso de uma forma mais tranquila, menos estressante. Não quero ver ninguém passando fome, não quero ver ninguém sofrendo, fazendo dieta. Eu não sou nutricionista, não vou passar dieta pra ninguém, tá? Mas eu vou te ensinar algumas estratégias cognitivas e comportamentais pra gente conseguir mudar essa realidade. Gostaria que você começasse se perguntando por que você gostaria de mudar os seus hábitos. O que te motivaria a perder esse peso? E a gente pode pensar em algumas respostas simples. Porque sim.
ou porque meu médico mandou, porque estou acima do peso há tantos meses ou anos, ou porque os meus índices de saúde, né, orgânica, os meus exames não estão bons. A gente pode pensar nisso, mas eu preciso te dizer que isso não é motivação forte o suficiente para a gente se motivar, principalmente por um longo prazo. Então eu quero que você pense em tudo que você tem ou deixado de fazer por conta da sua aparência, da forma como você se sente. O que você gostaria de alcançar lá na frente? Quais são as coisas que você gostaria de fazer? Eu tenho um sonho de fazer pole dance e eu acho que com o peso que eu tenho, por exemplo, eu não conseguiria me sustentar, né? Numa barra, mas é algo que eu acho bonito, é algo que eu acho legal, sei lá. Dei um exemplo completamente aleatório. Mas se conecta com essa pergunta, sabe? Se pergunta de verdade, por que que eu quero isso? E você não precisa dar satisfação pra ninguém, você não precisa explicar muito minimamente pra ninguém, mas eu preciso que você tenha consciência dessa motivação. E o seu médico dizer que você tem que perder peso não vai ser suficiente no longo prazo. Não tô pensando o que vai te motivar hoje. Talvez hoje isso te motive. Mas e quando você já tiver perdido 5, 10 quilos, o que vai continuar te motivando, caso você precise perder mais do que isso, né? A continuar nesse processo. Esse é o ponto. Qual é a sua motivação de verdade? A segunda coisa que eu quero que você pense é: tem alguém que você pode compartilhar esse processo com? Um amigo, um namorado, um familiar, alguém que vai te apoiar, que você vai poder dizer: hoje eu fiz tudo direitinho, fui na academia, me alimentei bem, ou hoje eu já não consegui, tive uma reunião muito difícil, passei um estresse, fui para um happy hour com o pessoal do trabalho, não fiz exatamente tudo que eu tinha planejado, mas que seja alguém que você possa compartilhar o seu processo e que não vá te julgar, alguém que não vá te culpar, que não vá apontar o dedo pra você, mas que vai continuar te apoiando mesmo nos dias difíceis. A gente precisa ter esse alguém, essa figura que vai nos ajudar a continuar no processo. E aí uma coisa que eu gostaria que você tivesse é um caderno. Pode ser, não precisa necessariamente ser físico, né? Pode ser um caderno digital também. Mas é algo que você consiga manter o acompanhamento das suas refeições. Então, o que eu comi no café da manhã, o que eu comi no lanche, o que eu comi no almoço, o que eu comi no lanche da tarde, o que eu comi no final do dia, para que você esteja conectada com o que você está comendo. Você pode fazer isso com fotos, tem aplicativos que ajudam também. Faça isso da melhor forma para você, da que for, eu costumo dizer que o melhor hábito é aquele que a gente consegue aderir. Então, o que for mais fácil para você, tanto fácil de lembrar como fácil de executar, mas tem alguma forma de registrar isso. E se você puder também usar, e se você for fazer um caderno físico, digital, enfim, também registra suas motivações. Eu acho que é bom a gente ter isso registrado em algum lugar, na porta da geladeira, no caderno que a gente usa todo dia, sei lá, num post-it, qualquer local, mas que a gente consiga acessar com facilidade, para que a gente se lembre do para que a gente está fazendo isso. Se você precisar de ajuda nutricional, procura um nutricionista que vai te ajudar a organizar essa dieta. E aí, lembre-se que dieta é hábito alimentar. Você não precisa fazer regime, você não precisa fazer uma dura e árdua reeducação alimentar. Você pode ir fazendo pequenas mudanças e você pode dialogar e negociar isso com o nutricionista da sua confiança. Por favor, eu não quero que você se alimente de maçã no café da manhã e no lanche você tome um copo de leite e no almoço você coma uma panqueca. Eu não quero que você se limite, eu não quero que você coma pouco, eu quero que você aprenda a lidar com a comida da forma mais saudável possível. Mas se a gente for pensar em macronutrientes, a gente precisa sim de um aporte de carboidrato, de um aporte de proteína e de uma quantidade suficiente de fibras no nosso prato, um pouco de gordura. A gente precisa de todas essas coisas, mas que venha de uma boa fonte, né? Que venha de alimentos saudáveis, de alimentos que vão te fazer bem, de preferência que, caso você tenha alguma intolerância ou alguma alergia, que você evite esses alimentos, né? Que você tenha mais consciência desse processo. Pra gente começar, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Tem várias outras coisas que eu quero que você pense ao longo do processo, mas eu vou sinalizando elas ao longo dos próximos vídeos. Eu acho que a gente ainda precisa tratar de regulação emocional, tem muita gente que come por conta de ansiedade, tristeza, raiva, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!